Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a alegria e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bendito seja Deus por Deus. Em pleno mês de agosto, a liturgia da palavra conduz-nos hoje ao monte de Deus, o Horebe, e ao mar da Galileia. No monte, refúgio do profeta Elias, procuramos a paz e a serenidade no meio do vento, do fogo, do terremoto que o sacodem, abalam e consomem. Só uma brisa suave lhe devolve a confiança na presença de Deus que está perto dos corações atribulados, dos refugiados, dos que se deixam a sua terra para encontrar o seu lugar no mundo. No mar, os discípulos, depois da festa dos pães, são surpreendidos por uma tempestade e desafiados a vencer o medo. Façamos desta Eucaristia um encontro sereno entre o monte e o mar, um encontro com Cristo, no qual o Senhor nos chama à sua presença e à intimidade com Ele, pois prefere a mansidão misericordiosa ao tumulto do aparato e da violência. Que esta celebração seja também de gratidão ao Senhor por tudo o que nos tem concedido ao longo destes dias, neste caminharmos juntos. Vamos trazer ao altar todas as nossas vivências e experiências, os nossos sentimentos, aquilo que nos ocupa e preocupa. E hoje incluímos também nesta celebração a intenção para alguns que partiram: Ermelinda Rosa Rodrigues Teixeira Neves, Maria Soares, Andréa Antonieta, José Fernando Silva Pereira, Maria de Fátima Dias, Tania Vaz, Maria Esperança Ribeiro Marinho, Maria do Carmo Araújo Couto e tantos que o Senhor chamou a si e continuam a fazer parte do nosso caminho, indo um pouco à nossa frente. Para celebrarmos dignamente os santos mistérios, preparemos o nosso coração, invoquemos a misericórdia do Senhor. Pelos nossos gritos de protesto e pela falta de confiança em vós, Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tenha piedade de nós. Pelos nossos medos e crises, sem oração nem esperança, Cristo tende piedade de nós. Cristo tenha piedade de nós. Pelas nossas dúvidas e incertezas, sinal da nossa pouca fé, Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tenha piedade de nós. Deus, rico em misericórdia, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados, Ele nos conduz à vida eterna. Amém. Oremos. Deus Todo-Poderoso e Eterno, a quem o Espírito Santo nos ensina a chamar confiadamente nosso Pai, fazer crescer o espírito filial em nossos corações, para merecermos entrar um dia na fosse da herança prometida. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Podem sentar-se. Leitura do primeiro livro dos Reis. Naqueles dias, o profeta Elias chegou ao monte de Deus, o Horebe, e passou a noite numa gruta. O Senhor dirigiu-lhe a palavra, dizendo: sai e permanece no monte à espera do Senhor. Então o Senhor passou. Diante dele, uma forte rajada de vento fendia as montanhas e quebrava os rochedos. Mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento, sentiu-se um terremoto. Mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, acendeu-se um fogo. Mas o Senhor não estava no fogo.
Depois do fogo, ouviu-se uma ligeira brisa. Quando a ouviu, Elias cobriu o rosto com o manto, saiu e ficou à entrada da gruta. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Mostrai-nos, Senhor, o vosso amor e dai-nos a vossa salvação. Mostrai-nos, Senhor, o vosso amor e dai-nos a vossa salvação. Deus fala de paz ao seu povo e aos seus fiéis, e a quantos de coração a ele se convertem. A sua salvação está perto dos que o temem, e a sua glória habitará na nossa terra. Mostrai-nos, Senhor, o vosso amor e dai-nos a vossa salvação. Encontraram-se a misericórdia e a fidelidade. Abraçaram-se a paz e a justiça. A fidelidade vai germinar da terra e a justiça descerá do céu. Mostrai-nos, Senhor, o vosso amor e dai-nos a vossa salvação. O Senhor dará ainda o que é bom e a nossa terra produzirá os seus frutos. A justiça caminhará à sua frente e a paz seguirá os seus passos. Mostrai-nos, Senhor, o vosso amor e dai-nos a vossa salvação. Segunda leitura. Leitura da Epístola do Apóstolo São Paulo aos Romanos. Irmãos, em Cristo digo a verdade, não minto, e disso me dá testemunho a consciência no Espírito Santo. Sinto uma grande tristeza e uma dor contínua no meu coração. Quisera eu próprio ser anátema, separado de Cristo para bem dos meus irmãos, que são do mesmo sangue que eu, que são israelitas, a quem pertencem a adoção filial, a glória, as alianças, a legislação, o culto e as promessas, a quem pertencem os patriarcas, e de quem procede Cristo segundo a carne, ele que está acima de todas as coisas. Deus bendito por todos os séculos. Amém. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aleluia. Eu confio no Senhor, a minha alma espera na sua palavra. O Senhor esteja convosco. Evangelho de nosso Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Depois de ter saciado a fome da multidão, Jesus obrigou os discípulos a subir para o barco e a esperá-lo na outra margem, enquanto ele despedia a multidão. Logo que a despediu, subiu ao monte para orar a sós. Ao cair da tarde estava ali sozinho. O barco ia já no meio do mar, açoitado pelas ondas, pois o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, Jesus foi ter com eles, caminhando sobre o mar. Os discípulos, vendo-o a caminhar sobre o mar, assustaram-se, pensando que fosse um fantasma, e gritaram cheios de medo. Mas logo Jesus lhes dirigiu a palavra, dizendo: tem confiança, sou eu, não temais. Respondeu Pedro: se és tu, Senhor, manda-me ter contigo sobre as águas. Vem, disse Jesus. Então Pedro desceu do barco e caminhou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo a violência do vento
e começando a afundar-se em pouco, salva-me, Senhor. Jesus estendeu logo a mão e segurou-o. Depois disse: homem de pouca fé, por que duvidaste? Logo subiram para o barco, o vento amainou. Então os que estavam no barco mostraram-se diante de Jesus e disseram-lhe: tu és verdadeiramente o Filho de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podem sentar-se. Uma palavra assim muito simples, partindo das leituras deste domingo, que são bastante bonitas, que se adaptam também muito bem às nossas experiências humanas. Em primeiro lugar, esta experiência de Elias, que estava a fugir, era um refugiado, estava uma espécie de refugiado político, perseguido, e que no meio da sua tribulação finalmente encontra refúgio, abrigo no Senhor. E estas experiências da rajada de vento, do terremoto, do fogo, mas que depois dão lugar à brisa suave, e nós neste momento e ao longo destes dias sentimos a beleza, o encanto, a maravilha desta brisa suave que nos pacifica, que nos reordena, que nos serena, que nos dá uma certa paz no meio da intranquilidade, da agitação. Alguns autores dizem que esta rajada de vento, este terremoto, este fogo, são de alguma maneira as fases da experiência da relação com Deus, que muitas vezes é uma relação que sacode a nossa vida como um vento, que é como um terremoto que às vezes abala as nossas seguranças, que muitas vezes é como um fogo que nos abraça, que não nos deixa na mesma, mas que Deus também se revela não apenas daquelas formas mais extraordinárias e espetaculares a que estamos habituados a ligar, mas Deus revela-se também no secreto murmúrio de uma brisa suave. Deus é discreto, Deus age e atua na nossa vida, não apenas quando nos parece que as coisas são estrondosas, estão agitadas, estão tumultuosas, estão em mudança, mas todas essas experiências são um convite a procurar no Senhor a paz, a tranquilidade, o refúgio. Talvez seja preciso, e muitas vezes é preciso, passar por essas experiências todas para descobrir o Senhor como lugar de refúgio. E talvez Elias, também ele, teve de passar por essas experiências todas até sentir naquele secreto murmúrio de uma brisa suave, sentir a presença de Deus que estava com ele e que lhe deu paz, serenidade, tranquilidade no meio da sua luta. O Evangelho surpreende-nos porque mostra-nos que os discípulos, depois de uma experiência fantástica como foi a divisão dos pães, ouvíamos isso no domingo passado, portanto a maioria deles deve ter ficado a pensar: isto com Jesus vai de vento em pouco, isto com Jesus é um forró, isto com Jesus vai ser sempre um mar de rosas, ele faz milagres, ele partilhou o pão, ele multiplicou o pão, nós, a partir de agora, isto vai ser um mar de rosas. Mas não é assim. De facto, depois dessa experiência, depois de ter saciado a fome à multidão, os discípulos passam por uma experiência de turbulência, de tempestade, de agitação, de medo, sentem-se mesmo a afundar-se. É curioso como rapidamente os discípulos passam de uma experiência fabulosa, maravilhosa, encantadora, fantástica, para uma experiência dolorosa, ameaçadora, temerosa, e tudo isso faz
parte do caminho. E tudo isso, Jesus não prometeu que quem o segue tenha um mar de rosas pela frente. Jesus nunca disse aos discípulos: quem me seguir, isto vai ser favas contadas, quem me seguir, isto vai ser sempre tudo a correr bem, quem rezar, for à missa, isto vai ser sempre uma vidinha flauteada. Nosso Senhor não disse isso a ninguém. Disse que se alguém quiser seguir, tome a sua cruz e vai conhecer a tribulação, a angústia e muitas dessas experiências que a Palavra de Deus hoje nos descreve, mas todas elas são um desafio a pôr a confiança no Senhor, a não ter medo. Este Pedro, à medida que desconfia, afunda-se, afoga-se. Mas à medida que se atira e se confia ao Senhor e que crê na Sua Palavra, venham de cima. O grande inimigo da fé, dizia o Papa Francisco, não é a dúvida, o grande inimigo da fé não é a razão, o grande inimigo da fé é o medo, a falta de confiança. Jesus desafia os discípulos a ter confiança nele. Jesus não nos diz que não vamos ter tempestades, não nos diz que não vamos ter problemas, que não vamos passar por momentos difíceis. Ele não nos diz isso. O que diz é que está connosco no meio da tempestade, está connosco no meio dos problemas. Não nos livra da cruz, mas livra-nos da cruz. Não nos livra das tempestades, mas livra-nos nas tempestades. E a fé é esta confiança. Não é a confiança que vai correr tudo bem. É a confiança de que, correndo como correr, Ele está connosco. Não estou sozinho na minha aventura ou desventura, não estou sozinho no meu sucesso ou no meu fracasso, não estou sozinho nos momentos felizes ou nos momentos difíceis. Ele está comigo. E o grande desafio é sempre o de pôr nele a nossa confiança. O de pôr nele a nossa confiança em todas as situações. Chamar por ele: Senhor, estou aqui, Senhor, salva-me, olha para mim, olha por mim, tem piedade de mim, salva-me. E muitas vezes passamos pelas experiências para sentir necessidade dele, para ter esta confiança nele. A oração inicial dizia: Deus Pai Todo-Poderoso, a quem o Espírito Santo nos ensina a chamar confiadamente nosso Pai, fazer crescer o espírito filial em nossos corações. O espírito de confiança, o espírito do Filho que se entrega às mãos do Pai, o espírito de Jesus que se entrega ao Pai. Pensemos hoje, e ao longo desta semana também já passámos por tudo, por experiências mais gozosas e gratificantes, por experiências mais dolorosas e exigentes. Se em cada momento, em cada experiência da nossa vida, se deixarmos que Jesus esteja ao leme da barca da nossa vida, se navegarmos com Ele, se acreditarmos que Ele é mais forte do que as ondas e os ventos adversos, se o acolhemos na barca da nossa vida e se lhe confiarmos verdadeiramente o leme. Fiquemos a pensar assim um bocadinho em tantas experiências que hoje ouvimos relatar, mas que são nossas, fazem parte também da nossa vida, e como é que no meio dessas experiências nós verdadeiramente chamamos por Jesus, o invocamos e nos confiamos a Ele. Credes em Deus Pai, Deus bendito por todos os séculos, que nos chama até Ele com a voz de um fino silêncio? Sim. Credes em Jesus Cristo, verdadeiramente o Filho de Deus, que vem ao nosso encontro e é o nosso único Salvador? Sim. Credes no Espírito Santo, cujo sopro
impele a barca da Igreja no seu atormentado caminho ao longo da história? Sim, creio. Credes na ressurreição dos mortos e na vida eterna como experiência de paz verdadeira e definitiva com Deus e com os irmãos? Sim, creio. Oremos a Deus, nosso Pai, que nos escuta sempre que o invocamos, e apresentemos-lhe as nossas preces. Para que a Igreja, em processo sinodal, para que, no meio das tempestades do mundo, nunca deixe de invocar o Senhor e de o acolher na barca da sua missão, testemunhando corajosamente Cristo, vencedor do mal, oremos ao Senhor. Ouvimos, Senhor. Pela Diocese do Porto, ensino para que saiba discernir a voz do Espírito e confie na mão de Cristo que o conduz, oremos ao Senhor. Ouvimos, Senhor. Por todos os governantes e decisores políticos, para que ponham fim aos discursos de ódio e ao populismo, promovam leis justas de integração e combatam o tráfico humano, garantindo o respeito pelos direitos fundamentais dos migrantes. Oremos ao Senhor. Ouvimos, Senhor. Pelas crianças e jovens que migram sozinhos ou com as suas famílias, para que encontrem caminhos seguros, fujam dos perigos da exploração e tenham acesso pleno à educação, à saúde e a um futuro digno. Oremos ao Senhor. Ouvimos, Senhor. Por todos nós, para que nas travessias difíceis da vida confiemos o leme da nossa existência a Cristo, invocando-o com fé e acolhendo a sua presença. Oremos ao Senhor. Ouvimos, Senhor. Nestas intenções incluímos também aqueles que estão ao nosso serviço ao longo destes dias, o motorista, a guia, aqueles que preparam as refeições, que trabalham nos hotéis, nos aeroportos, todos aqueles que tornam possível que nós vivamos estes dias de maneira diferente. Incluamos também na nossa oração para que o Senhor os abençoe e lhes conceda a recompensa. Senhor, que estais sempre junto daqueles a quem as tempestades deste mundo ponham em perigo, fazei que reconheçamos a vossa presença e descobramos que não podemos caminhar sem a vossa mão e a vossa força. Por Cristo nosso Senhor. Podem sentar-se. Pedi a alguém que, com um chapéu, fizesse uma recolha. Esta está. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo pão que restaura as nossas forças, fruto da terra, dos campos, da seara, do trabalho das seringas, dos homens e mulheres que hoje apresentamos e para nós se vai tornar pão da vida. Bendito seja Deus para sempre. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo vinho que alegra o coração humano, fruto da videira, do trabalho, das canseiras, alegrias e canções dos homens e mulheres deste tempo, que hoje apresentamos e para nós se vai tornar vinho novo de salvação. Bendito seja Deus para sempre. Louvai-me, Senhor, da tua iniquidade, purificado de todo o meu pecado. Oremos. Aceitai primeiramente, Senhor, os dons que vós mesmos concedeste à vossa Igreja e transformai-nos com o vosso poder em sacramento da nossa salvação. Por Cristo nosso Senhor. Amém.
Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente o nosso dever, a nossa salvação, dar-vos graças sempre e em toda a parte. Com admirável providência, ordenais a evolução dos tempos e com o poder do Espírito Santo conduzis a vossa Igreja, para que, sempre fiel ao vosso amor, nunca deixe de invocar-vos nas suas tribulações, nem nos dar graças das suas alegrias. Por Jesus Cristo, por Ele, com todos os coros desejos, proclamamos a vossa glória, cantando com alegria. Santo, Santo, Senhor, Santo, eterno seu amor. O céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, bendito vem em nome do Senhor, hosana nas alturas. Santo, Santo é o Senhor, Santo, eterno seu amor. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se converta para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que Ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte do pecado, e dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças por nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa em missão por toda a terra, tornei-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Leão, o nosso Bispo Flávio e todos os que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e que, ao início desta celebração, referimos, e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Acolhei-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de todos nós, Senhor. Dá-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o princípio do mundo vivemos. Em nome de Jesus, Espírito de tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Vossa reino, poder e glória para sempre. Senhor, Deus, o mundo, tem piedade.
Felizes os convidados para a ceia do Senhor, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Corpo de Cristo. 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 Senhor, que a comunhão dos vossos sacramentos nos salve e nos confirme na luz da vossa verdade. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Vamos continuar o nosso caminho, a nossa viagem, as nossas férias, quase no fim. Peçamos ao Senhor a graça de, em todas as circunstâncias, sabermos que, mesmo não aparecendo, Ele está presente. E presente muitas vezes de uma forma tão discreta como o secreto murmúrio de uma brisa suave que agora nos benfazeja. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Continuação de um bom domingo e de paz o Senhor os acompanhe.